Bem-vindos ao TIT, bem-vindos à Semana da Unção. A Semana da Unção, a habilidade sobrenatural que Deus nos dá para cumprir sua missão. Não é que sejamos capazes de realizar qualquer coisa sozinhos. Toda a nossa capacidade, por outro lado, vem do Senhor. Mas uma coisa é certa, Ele não nos escolheu à toa. Ele nos escolheu porque há uma missão e não nos deixou sozinhos. Ele nos deu habilidades que vêm dele através do seu Espírito. A questão é, sim, eu sou ungido, eu tenho a unção. Mas como passamos da unção para a ação? Como essa chama que está dentro de nós se traduz em atos concretos? Como deixamos de apenas falar sobre isso para demonstrar de fato? De que maneira deixamos de apenas nos empolgar com o tema da unção e passamos a manifestar as provas dessa capacidade sobrenatural que está sobre nós? Então vamos ensinar. Vamos crescer juntos. Isso deveria nos interessar como cristãos. Como passamos dessa unção que Deus nos deu para a missão? Como a tornamos concreta? Com certeza, os desafios são os meios pelos quais nossa unção mais se manifesta. Isso ativa naturalmente em nós essas capacidades que nem tínhamos a impressão de conhecer. Vocês sabem, às vezes, quando queremos ensinar uma criança a nadar, simplesmente a jogamos na água, às vezes até um adulto. Queremos que ela desenvolva rapidamente os reflexos que estão ligados, que estão relacionados às condições reais de nadar. Porque muitas teorias, tentamos fora da água, sem estar dentro, não passam de teorias. Para aprender melhor, precisamos estar dentro. É verdade que quando estamos no meio da missão, fazendo o que Deus espera de nós, é aí que vemos se manifestar em nós e através de nós essas capacidades chamadas sua unção. Mas então, quando estamos sentados, sentimos que o tempo chegou, o momento chegou, o tempo para o qual Deus me ungiu. As pessoas não viram, não estou molhado, não há óleo sobre minha cabeça, mas eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Eterno me ungiu para uma missão. Como eu me aproprio disso como teoria, como consciência, como tema de oração, como demonstração, manifestação do seu poder? Então, a primeira coisa que gostaria de sugerir que vocês façam. Primeiramente, comecem pela consciência do que vocês têm. A consciência do que se tem. Se você não sabe que é ungido, não agirá de acordo. Mas se você sabe que tem uma capacidade, você agirá sabendo disso. Ou seja, se você não sabe que está armado, vai se deixar intimidar. Mas se você sabe que está armado, agirá de acordo. Você sabe que está armado e que tem consigo as capacidades para poder fazer algo que nem todo mundo vai simplesmente falar assim. Você não vai se deixar intimidar. No momento oportuno, você tem o poder de revidar. Se você está consciente da sua capacidade, isso muda a sua atitude e muda seus resultados. Quando alguém faz as coisas tateando, ignorando que tem os meios, o resultado mostra isso. Mas quando alguém está consciente dos seus meios, consciente das coisas que recebeu, o resultado também mostra isso. É verdade que o que estou pedindo para você fazer aqui pode parecer um pouco arrogante. Alguns cristãos poderiam pensar que isso é orgulho. Eles diriam que isso é se concentrar em si mesmo. Não estou pedindo para você se concentrar em si mesmo. Não estou pedindo para você acreditar que é você quem faz. Estou pedindo, na verdade, para você estar consciente de que é Deus quem faz através de você e que é você quem toma as atitudes. É o poder de Deus, é a capacidade sobrenatural de Deus. É o Espírito do Senhor que está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Não é o Espírito que anuncia as boas novas, sou eu quem anuncia as boas novas sob o poder do Espírito. Você deve, no final das contas, chegar a esse ponto de dizer, Deus opera e sou eu quem faz. Eu gosto de como Jesus diz isso. Ele diz, meu pai trabalha, eu também trabalho. Eu só faço o que vejo o pai fazer. Jesus não veio dizendo, ó pai, ouve-me, atende-me por causa de Lázaro. Tu mesmo faze-o sair do túmulo. Ah não. Por mais que eu fale com Deus depois da ação, sou eu quem... Eu preciso iniciar o resultado final. Pedro não disse, ó Deus, ressuscita Dorcas que está aqui, ressuscita. Ressuscite essa alma que está morta. Depois de falar com Deus, ele se volta para ela e ordena sua ressurreição. Você precisa saber que a possui. Oh, eu te agradeço, Senhor, por tê-la em mim.
ela borbulha dentro de mim, eu a tenho. Eu mereço isso? Não, de jeito nenhum. Eu pareço alguém que deveria tê-la? Não, de jeito nenhum. Pela tua graça, pelo teu amor, por uma razão que só tu conheces, tu me deste isso. Sim, tu me deste isso. Ela está sobre mim, ela flui sobre mim. Eu a sinto quando estou travado, quando não tenho mais ideias ou fico andando de um lado para o outro, rodando. No minuto seguinte, bum, tudo se destrava, há uma iniciativa autêntica que vem do céu. É como se meu cérebro sozinho não funcionasse por si só. Ele está conectado a outra coisa. Deus, tu ungiste minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Senhor, tu amplificaste minhas capacidades. Eu não posso mais me comportar como alguém que parece estar tateando no escuro. Eu tenho isso. Eu tenho essa graça de que precisava para cumprir essa missão. Eu não estou em uma posição ruim. Eu não sou a pessoa errada no lugar errado. O que é necessário, o que é exigido para essa missão, eu tenho. Não pelo valor dos meus diplomas, porque trabalhei duro para consegui-los, não porque passei mais tempo em oração, ou porque estive na montanha e me aprofundei no falar em línguas. Não, eu tenho isso porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Adonai me escolheu sem mérito. Essa é a atitude que eu gostaria que tivéssemos diante de Deus e diante de cada circunstância. Quando você estiver diante de desafios, lembre-se, você já tem. Observe essa atitude nos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Eles acabaram de viver a experiência do Pentecostes, como costumamos chamar. O Espírito do Senhor desceu sobre eles. O equipamento, o revestimento divino lhes foi dado. Jesus chamava isso de dunamis. Então vocês receberão poder, o poder do Espírito Santo vindo sobre vocês. Ele está descrevendo aqui a experiência da unção. Eles estão ungidos. E aqui está Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Ouça o que é dito. Então Pedro, dirigindo-se a ele com clareza, lhe disse: Eu não possuo prata nem ouro, mas aquilo que eu realmente tenho e que é de grande valor, isso eu te dou com toda a minha sinceridade. Eu te dou esta ordem. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te agora e anda. Meus queridos amigos, vamos analisar cuidadosamente estes importantes textos bíblicos. Não há nada de complicado aqui. Ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho outra coisa. E o que eu tenho, o Senhor te dará pela sua graça. Não, a interação é direta. Ele disse, Senhor, dinheiro eu não tenho, ouro eu não tenho, mas eu tenho algo. Oh, glória a Deus. Senhor, dá à tua igreja a consciência de que nós temos. Ele disse, o que eu tenho? Pedro, você fala assim agora? Sim. Algo aconteceu naquele dia em que nos tomaram por bêbados e falávamos línguas que as pessoas não entendiam. Naquele dia aconteceu que eu o recebi. E além disso, eu posso dar. Oh, glória a Deus. Pedro sabe que ele está ungido e que essa unção é transmissível. Eu gosto de como Jesus dizia, alguém me tocou porque senti que uma virtude saiu de mim. A Bíblia também diz, muitas pessoas vinham tocá-lo e um poder saía dele e as curava. Pedro sabe que ele tem o dunamis, ele tem o poder de Deus. O que ele chama de ele chama assim, Jesus estava cheio do Espírito Santo e de poder. Ele sabe que eu tenho uma força em mim, aleluia, que pode tocar a nossa vida. Irmão, você sabe que tem uma força dentro de você? Você sabe que você tem, vou usar um termo mais moderno, você sabe que você tem um superpoder? É isso. Hoje em dia, as gerações de hoje entendem melhor esses termos. Você tem algo de Deus para curar o doente, pregar o evangelho, cumprir a tarefa que Ele espera de você nos negócios, na política, criar os filhos, na educação, na descoberta, nas ciências em que você está trabalhando. Deus te deu. E Deus lhe concedeu uma capacidade verdadeiramente sobrenatural e para poder agir de forma eficaz é preciso começar tomando plena consciência de que realmente a possui.
Não era a primeira vez que Pedro e João passavam por aquele lugar. Naquele dia, o Senhor fez o pedido de sempre a eles. Eles pensam, toda vez que passo aqui, esse cara pede, mas eu nunca tenho dinheiro, então não me sinto envolvido. Sabe, quando lhe apresentam algo que não lhe diz respeito, você não se sente envolvido. Quando alguém pede algo, justamente quando você não tem nada nos bolsos, você nem se sente envolvido com o pedido de dinheiro, não é problema seu, você não tem. Mas quando você sabe que tem, irmão, você sabe que tem? Você tem essa capacidade sobrenatural de Deus que faz com que, quando você se coloca à frente e começa a cantar, isso toca os corações. Tome consciência disso. Se você não tem consciência do que possui, corre o risco de desperdiçar. Você corre o risco de se misturar com pessoas que não estão no seu nível, que só querem se aproveitar de você. Você corre o risco de se deixar ser completamente absorvido por parasitas que vêm e tornam esse sistema dentro de você totalmente defeituoso. Tome consciência de que você tem isso. Esse é o único jeito de começar a agir. Em segundo lugar, o fluxo do profético. Hoje estou usando termos bem pentecostais. Sim, o fluxo do profético. Essa maneira de fluir no profético. A questão é, como passamos da unção e a traduzimos em ação? Deus colocou na comunicação entre Ele e nós e na maneira de pegar o que recebemos dele para dar ao mundo, Ele criou um contexto que chamamos de profético. O profético é o domínio no qual o profeta é profeta, mas o profético é maior do que o profeta e o dom de profecia. O profético é todo um serviço, é um mandato, é uma maneira de funcionar que consiste em partir do coração de Deus diretamente para a ação, para as pessoas. Quando você começa a derramar o que está em Deus e a falar com sua boca, você aprende a tirar do invisível e trazer para o visível. Você aprendeu como fazer a transação do divino para o humano. Você sabe como tomar, extrair de Deus e distribuir no homem. Importante. Porque o que é divino é distribuído no homem pela palavra. É pela palavra que Deus criou tudo o que existe. Nada do que foi feito sem ela. Antes que a ação se torne ação para nós, humanos, ela é primeiro palavra. Nós, homens, pensamos que a ação se faz com as mãos, mas Deus realiza ações pela palavra. Isso significa que o profético é o meio de ação de Deus, não apenas o meio das palavras. Deus age por meio de sua palavra, e quando você sabe pegar a palavra do invisível e trazê-la para o físico, você já está tomando a mão de Deus, a ação de Deus, na unção que está sobre você e trazendo-a para a ação. É por isso que um dos critérios principais, central na Bíblia, que caracteriza todas as pessoas que Deus usou de forma milagrosa, é que elas estavam no profético. Inclusive, vou me arriscar a dizer que, de certa forma, direta ou indiretamente, eles foram chamados de profetas. Começando por Abraão, passando por Daniel, até Cristo. Aqueles que agem com poder e manifestam as ações de sua unção são fundamentalmente proféticos. Então, o profético deve te interessar. Pastor, você quer dizer que eu também devo começar a profetizar como vejo na televisão? Não. Eu digo que você deve começar a se interessar pelo fato de captar o que está no coração de Deus, de se tornar seu mensageiro, de ouvir o que Deus diz para contar aos outros, de ver o que Deus mostra para mostrar aos outros, de buscar em Deus para libertar, distribuir as pessoas. O profético é o melhor fluxo pelo qual a unção entra em ação. Mas isso não é uma questão de igreja, não? Mas como assim? Uma questão de igreja? Davi fez isso, Daniel fez isso. Os políticos estão no profético. Aliás, vocês ficarão muito surpresos ao perceber que são justamente aqueles que atuam em áreas que deveriam ser as mais racionais, que são, na verdade, os mais, eu diria até, supersticiosos. São eles que acreditam. Vocês vão se surpreender ao ver o grau de superstição que existe na Bolsa de Valores. Quantos charlatães existem? Os investidores não vão, eles vão consultar para que possam prever a tendência da Bolsa amanhã. São eles que estão conectados aos horóscopos. Porque no fundo, quanto mais nos aproximamos da ciência, da teoria, da técnica, da prática, percebemos que os parâmetros empíricos não são suficientes para controlar o universo.
precisamos buscar no invisível. E o profético é esse meio que Deus nos deu. No momento da descida do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, assim que começamos a falar em línguas. Veja, quando o Espírito desce sobre os apóstolos para mostrar que eles receberam algo, o que acontece com eles? Eles não agem, eles falam. A prova da recepção de um equipamento espiritual foram as palavras que saíram. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Veja, não vou falar para vocês dos apóstolos do primeiro dia de Pentecostes. Senão, vocês vão achar que foi só um milagre, que foi apenas um sinal da efusão do Espírito Santo. Aqui já não estamos mais em Pentecostes. Nenhuma dessas pessoas que aparecem nesses textos esteve em Pentecostes. Atos dos Apóstolos 19, 6. Quando Paulo... ele não estava em Pentecostes, não é? Não, claro que não. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, sobre quem? Sobre os discípulos que ele encontrou lá. O Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. Eu oro por você para que o Senhor te ajude a acessar o profético, que você esteja no profético, seja qual for a área em que você esteja. As pessoas gritaram. Saul também está entre os profetas? Por quê? Ao tentar atacar Davi, ele encontrou Davi lá, em oração com os profetas, e a unção profética se espalhou tanto. Eu oro para que você acesse, que você esteja investindo profeticamente médico, profeticamente político, que você seja um servo de Deus profético. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 45 a 46. A Bíblia diz: todos os fiéis circuncidados que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse também derramado sobre os gentios, pois eles os ouviam falar em línguas e glorificar a Deus. Meus irmãos e irmãs, esse fluxo do profético claro, no qual vocês encontrarão muito o exercício do falar em línguas, é o meio pelo qual se manifesta a unção. É o meio pelo qual se cria um clima. É o ecossistema da manifestação do invisível para o visível. Isso é o profético. Terceiro, a espera na presença de Deus. Você quer ser capaz de manifestar o sobrenatural que há na unção? Aprenda a esperar na presença de Deus. Estamos em uma geração muito apressada. Estamos na geração que passa vídeos rapidamente, que clica para mudar de opção, que pegou o controle remoto para passar para outra coisa. E eles pensam que Deus funciona assim. Não queremos esperar. Você sabia que sua força aumenta à medida que você espera? Você sabe que quem permanece na presença de Deus esperando pelo seu mover nunca vai perder? Jesus veio. Ele passou simplesmente 30 bons anos, não 10, não 15, não 3. 30 bons anos. Tudo isso também é simbólico, é para demonstrar como ele é. Ele é o rebento de Davi. Ele é rei, segundo a promessa de Deus em Davi. É exatamente a idade em que Davi se tornou rei. Jesus espera 30 anos. 30 anos. Por que não 27 anos? Por que não 25 anos? Ele espera o momento certo. Lembrem-se do que Jesus disse aos apóstolos. Ele lhes disse: fiquem aí, esperem. Por que o Espírito Santo não veio 2 dias depois? Se você quer manifestar o poder de Deus, precisa ser capaz de esperar o sinal dele, de esperar que ele diga: vá para a esquerda, vá para a direita, para permanecer com aquele que se chama eterno. Você precisa aprender a esperar. Nós não gostamos de passar tempo com Deus. Nós não gostamos de passar tempo na presença de Deus. Os homens, os seres humanos, têm dificuldade em aproveitar esse momento com Deus. Saiba bem que quanto mais você estiver exposto a Deus, mais tempo você passará esperando lá. É esse tempo que o molda e o faz você gostar dele. Assim. Pergunte a Moisés. Moisés, ele está lá, ele fala com Deus, ele espera, Este é o segredo da manifestação do poder. Quarto, a declaração pela fé. Se você quer manifestar o poder de Deus, a unção que Ele lhe deu, as capacidades sobrenaturais que Ele lhe concedeu, você não deve apenas mergulhar no profético, aprender a esperar ou estar consciente de que recebeu isso. Você precisa dizer, falar, declarar. Você deve dizer o que deve acontecer antes que aconteça.
Não porque você necessariamente viu ou previu, mas você deve usar sua palavra para expressar sua fé. Isso se chama palavra de declaração. É preciso dizer para que se cumpra. Um bom exemplo está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Você pode ler o texto completo em casa. Mas veja o que a Bíblia diz em determinado momento. Em verdade vos digo, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha, mova-se daqui para lá, e ela se moveria. Nada vos seria impossível. Ele não disse, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, pediriam a Deus para mover uma montanha para vocês. Ele diz, não, se vocês têm, por isso insisto, tomem consciência de que vocês têm. E daqui, vocês têm, vocês dirão, você, vá para lá. Porque vocês, não é que vocês quereriam, esperariam, desejariam. Não, vocês dirão a quem? Nas montanhas. A montanha entenderá isso? Você não pode manifestar o que é divino, espiritual, de Deus, sem ser capaz de usar o método divino para isso. Como Deus manifesta seu poder? Ele fala. Ato 13. 10 a 11 disseram, homem plantado com todo tipo de astúcia e fraude, filho do diabo, inimigo de toda justiça, você não deixará de perverter as vozes justas do Senhor? Agora, eis que a mão do Senhor está sobre você. Você ficará cego e por um tempo não verá o sol. Imediatamente a escuridão e a melancolia caíram sobre ele, e ele procurou tentadoramente pessoas que o guiassem. É Paulo falando. Ele descobre que esse cavalheiro dentro dele está pregando o evangelho para alguém e esse conselheiro mágico o está pervertendo. Ele disse, mas você, enquanto eu falo, ficará cego. Uau. Este homem foi ungido para esta missão e não deixou que Deus o cegasse para defendê-lo. Às vezes, a melhor maneira de demonstrar a unção não é Deus defendendo você, mas o que você mesmo declara por meio da palavra de fé. E finalmente, por último, como passamos da ação, da unção para a ação? É usar a ousadia de quem não tem nada a perder. Ouçam-me, Deus não usa alguém que tem muito a perder. Se você não chega a um nível em que não tem mais nada a perder, você não sabe experimentar certos graus da unção de Deus. Se você ainda tem um pouco de honra, um pouco de valor, se ainda quer que as pessoas o vejam como alguém sério, isso não vai funcionar. Se você realmente quer manifestar a unção de Deus, precisa chegar ao ponto de aceitar que, primeiro, você já perdeu uma vida privada. Segundo, você perdeu o anonimato. Terceiro, você não vale nada. Você só vale aquilo que Jesus quer que você possa valer. Não tente se colocar em um pedestal por causa disso. A ousadia é o meio de manifestar fisicamente aquilo que é espiritual. A ousadia, a coragem de dizer, eu vou fazer. Mas, logicamente, eu vou fazer. Mateus 26, 28 diz, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, disse ela, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, que te seja feito como queres. E naquela mesma hora sua filha foi curada. Jesus olha e diz, uau, essa mulher tem algo. O quê? Mesmo que você a chame de cachorro, ela não liga. Ela não tem nada a perder. Efésios 3, de 8 a 10. A mim, que sou o menor de todos os santos, foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e de esclarecer a todos qual é a dispensação do mistério oculto desde todos os séculos em Deus, que criou todas as coisas, para que agora, pela Igreja, as dominações e autoridades nos lugares celestiais conheçam a multiforme sabedoria de Deus. Veja como Paulo diz, a mim, o menor, eu não valho nada, eu não sou nada. Mas a mim foi dado manifestar mistérios. Meu irmão, você está se levando a sério demais. Meu irmão, você se leva a sério demais. Mas é por isso que você não sabe manifestar Deus. Não se trata de você, se trata de Deus. Você consegue sair da sua zona de conforto e ser ousado para agir, mesmo quando a lógica diz não? Eu quase fui agressivo com vocês, não foi? Eu quero tanto que isso se manifeste em vocês. Então nos vemos amanhã. Deus abençoe vocês.